que causou a morte do menino Brian Cauã, de apenas 6 anos. Vocês lembram dessa história? Temos imagens do local, dia 22 de novembro. O Brian está numa casa, ele corre para lá, para um quartinho, esse quartinho pega fogo e ele morre. Um desespero no bairro, uma comoção total. E o Wesley está chegando com mais novidades dessa história porque a perícia conclui esse laudo. Que novidades a gente tem, Wesley? E o laudo é importantíssimo para a investigação da Polícia Civil. Os documentos da perícia já foram encaminhados, inclusive para o Nucria da Polícia Civil, que investiga esse caso. O laudo conclui, Buganza, informação importantíssima, que o fogo foi provocado por uma pessoa, ou seja, alguém ateou fogo neste cômodo onde estava o Brian quando ele faleceu. A perícia não conseguiu apontar quem foi a pessoa que ateou fogo neste local. Inclusive, não está descartada a possibilidade que o próprio Brian poderia estar ali brincando com um fósforo, um isqueiro e acabou ateando fogo neste cômodo. Mas a Polícia Civil trabalha com todas as possibilidades, inclusive que uma outra pessoa poderia ter ido até o local e ateado fogo no quartinho. Uma outra informação importante, tinha uma dúvida se o quarto tinha uma fechadura na porta ou não. A perícia conclui, não havia fechadura, não tem a possibilidade que o Brian tenha sido trancado neste quarto, algo nesse sentido. A porta estava aberta. O porquê ele não saiu do quarto quando começou o fogo? A perícia não sabe responder. É uma criança de apenas 6 anos, pode ter ficado desesperada, pode ter desmaiado muito rápido. Inclusive, o exame de necropsia do Instituto Médico Legal de Londrina aponta que ele morreu ao inalar muita fumaça, ou seja, estava vivo quando o fogo começou. A perícia também apura se não conseguiu apontar se o incêndio foi criminoso, intencional ou se foi acidental. Ou seja, a pessoa que ateou fogo neste cômodo também pode ter sido de uma forma acidental. Quem vai apurar agora é a Polícia Civil, por meio das investigações, ouvindo testemunhas deste caso, os vizinhos, os familiares, que também já prestaram depoimento. A mãe do Brian, no dia em que aconteceu o acidente, no dia 22 de novembro, ela foi detida, foi levada até a delegacia, mas saiu na audiência de custódia com uma tornozeleira eletrônica. Os investigadores da Polícia Civil chegaram a afirmar que na casa tinham fezes espalhadas pela residência e também comida estragada, algo que foi colocado inclusive no inquérito. A perícia não entrou na casa, a perícia apenas analisou o cômodo em que pegou fogo, já que a intenção da perícia era analisar por qual motivo tinha começado esse incêndio. Como explica agora o Luciano Burcharles, que é o perito criminal, chefe da perícia aqui em Londrina. Vamos ouvi-lo. Foram descartadas todas as outras possibilidades, né? Inclusive aquela que é bastante comum e que é muito comentada quando da ocorrência de incêndios residenciais, que é a questão do curto-circuito, né? Como era um cômodo pequeno, nós tivemos a condição de remover toda a instalação elétrica daquele cômodo, analisar com bastante cautela, com bastante precisão toda aquela instalação elétrica e efetivamente não foram observados vestígios da ocorrência de curto-circuito, né? Então a parte de curto-circuito fica descartado, assim como as outras possibilidades que nós temos de incêndios, que são múltiplas possibilidades, por exemplo, reação química exotérmica, materiais autocombustíveis, fenômeno da natureza, ou seja, todas as possibilidades de ocorrência de início das chamas foram descartadas e aí restou a única possibilidade, que é a de ação humana, né? Eventualmente, às vezes, nós conseguimos obter vestígios que caracterizam se é uma ação humana intencional ou uma ação humana acidental. Óbvio que essa caracterização ela tem que ser determinada por meio de critérios científicos, tem que ser isenta de dúvidas, porque é uma informação relevante a ser passada para a Polícia Civil. No caso em análise, a gente não conseguiu fazer essa determinação se essa ação humana foi acidental ou intencional. 12h18. Wesley, daqui a pouco você traz a reportagem completa, inclusive com mais detalhes desse caso. Reportagem, inclusive, relembrando também o depoimento da mãe do Brian quando ela foi detida, conversou com um delegado e deu a versão dela. Nós também vamos ouvir a defesa da mãe do Brian, ela que continua sendo investigada, o inquérito ainda está aberto, o delegado está ouvindo testemunhas e deve concluir o inquérito nos próximos dias. Um caso que teve repercussão nacional, muito triste, na zona sul de Londrina, no conjunto União da Vitória. Ainda hoje, a reportagem completa aqui na tela do BG. Buganza. Obrigado, Wesley. Já volto com você com mais sobre esse caso aqui no nosso